Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Ele disse: Eu vos dou, vos deixo a paz e não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo, na verdade, não tem paz. E ele disse que ia deixar a paz que excede todo entendimento. Que Deus os abençoe. Os irmãos que já estão inscritos em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu joinha para cima ou para baixo, compartilhe a informação e nos ajude a propagar as informações bíblicas. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, tá certo? O intuito deste canal é passar informações bíblicas para todos os cristãos. Quando eu digo cristão, não digo o nome de denominações. Cristão é aquele que crê em Cristo, tá certo? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos, hoje nós estamos com um tema também polêmico. Nós falaremos acerca do personagem Josué. Josué, sucessor de Moisés. Moisés vai para o monte, Moisés não se acha mais o corpo, e o texto de Josué capítulo 1 diz que, começa dizendo que o servo de Deus Moisés estava morto, e agora Deus precisa levantar um sucessor. E aí no capítulo 1, no verso 6, Deus dá aquela encorajada a Josué: ser forte e corajoso. No verso 5 ele diz: assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo também. No verso 8 ele dá mais uma chacoalhada: não te aparta, da tua boca o livro desta lei, e eu te conduzirei, assim como foi com Moisés. E Deus vai falando, vai dando uma instrução para ele, vai fortalecendo, vai encorajando Josué, porque Josué tinha o primeiro obstáculo a ser passado, que era o Rio Jordão em maré alta. Então o primeiro obstáculo do ministério de Josué, como líder, é o Rio Jordão em maré alta. E Deus quer encorajá-lo, porque ele estava meio entristecido, porque andou 40 anos com Moisés, mais de 40 anos com Moisés, e Moisés agora é morto. E aí o seu líder saindo, ele tem aquela responsabilidade de assumir essa liderança. E Deus chama ele para assumir essa liderança. Porque Deus, ao olhar o mover de Josué com Moisés, Deus via que quando Moisés ia para o monte, Josué estava no pé do monte. Quando Moisés ia para a tenda, Josué estava na entrada da tenda. Então, era um auxiliar exemplo, um cooperador, um obreiro exemplo. E Deus agora quer chamá-lo, quer levantá-lo. Porque este é o intuito do Senhor. Sempre levantar alguém que está disposto a aprender. E como Josué havia aprendido muito de Moisés, Deus agora está chamando e encorajando ele. Queridos, não é esse texto, eu estou só apenas dando aqui uma introdução. É o texto de Josué capítulo 6. Você conhece o texto de Josué capítulo 6? Josué capítulo 6 diz que Deus agora também chama ele para um propósito. E o propósito de Deus com Josué naquela ocasião, no capítulo 6, é que Josué entrasse, tomasse posse de Jericó. Tomasse posse de Jericó. A Bíblia diz que nem entrava e nem saía gente, estava cerrada a cidade, bloqueada, e Deus agora quer tomar Jericó, quer dar Jericó nas mãos de Josué. E Deus chama Josué e pede para Josué chamar 7 sacerdotes. E os 7 sacerdotes trariam buzinas e também chamar aqueles homens de guerra. E nos primeiros 6 dias, o texto de Josué capítulo 6, Deus dá uma ordem para ele dizendo: olha, no primeiros 6 dias vocês vão dar 6 voltas em Jericó. Nos primeiros 6 dias, 6 voltas. 6 voltas. É aqui que eu quero dizer para vocês que há muitas Bíblias que o título em cima está completamente equivocado. E há muitos irmãos que propagam uma informação errada. Algumas Bíblias dizem as 7 voltas de Josué em Jericó. Outras dizem após as 7 voltas Jericó é tomada. Outras dizem Josué e as 7 voltas de Jericó. E nós vamos pregando isso. Nós, entre aspas, as pessoas, os cristãos,
vão pregando isso, e até no altar se ouve isso. 7 voltas que Josué deu em Jericó, Deus deu Jericó para Josué. Tá louco? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Deus pede para Josué dar 6 voltas nos primeiros 6 dias, e no 7º dia, Deus pede para dar 7 voltas. É uma questão de cálculo. Simples resolver isso. É uma questão de cálculo. Pega a tua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo de número 6. Porque foram 2 etapas. A primeira etapa, 6 voltas durante 6 dias. A primeira etapa, a ordem de Deus. A segunda etapa, no 7º dia, 7 voltas. Então não foram só 7 voltas. Tá louco? A Bíblia não diz isso. Verso 4 do capítulo 6 diz assim, ó. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Verso 4 diz isso. E assim foi feito. Quando os sacerdotes rodearam e tocaram as buzinas, os 7 sacerdotes com 7 buzinas, Deus mandou dar 6 voltas. Você sabe que na numerologia bíblica o 6 é o número do homem, porque Deus criou o homem no 6º dia. E o 7 é o número de Deus, porque no 7º dia Deus descansou da obra que havia feito, mesmo trabalhado no 7º dia. Deus descansou, e o 7 fala da perfeição. Então 7 voltas no 7º dia é porque ia chegar a perfeição de Deus. Aí nós vamos somar 7 com 6, dá 7? Tá louco? A Bíblia não diz isso. Se alguém perguntar para você quantas voltas Josué deu em Jericó, você não pode dizer mais 7. Você está agora com a informação correta. Josué deu em Jericó 13 voltas. 13 voltas. Não foram 7. Tá louco? A Bíblia não diz isso. Soma 6 voltas dos primeiros 6 dias com as 7 voltas do 7º dia, equivale a 13 voltas. Amém? Tá louco? A Bíblia não diz que foram 7. A Bíblia não diz que foram 7. Foram 13 voltas que Josué deu em Jericó. E as muralhas, ó, elas não tombaram, elas afundaram, e eles tomaram posse. Porque Deus havia feito uma promessa: aonde pisar as plantas dos teus pés, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Deus abençoe, compartilhe esta informação em o nome de Jesus e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.